Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Programa A Voz de Campos comigo, né? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Luciano Freitas, é um prazer imenso ter você em nossa companhia, né? E desde já te peço que compartilhe o nosso programa. Você que está aí pelas redes sociais, deixe o seu comentário, né? E você que amanhã, no horário do almoço, no canal da Sult TV 171, um bom almoço para você, né? Que vai estar acompanhando nossa reprise, né? No horário do almoço. É isso. Olha, antes de começar, deixa eu mandar um abraço pro meu operador de áudio e vídeo, o Josiel Chagras. É aquele cara que não aparece, mas sem ele nada disso aqui acontece, né? Mais um programa firme e forte. É o cara também que tenta deixar o Luciano bonito aí na sua tela. Faz um esforço danado. Se o microfone dele aqui, ó, falhar, a culpa é dele, hein? E hoje a gente vai estar conversando com o pastor Luciano Barros Chagas. Está escrito Barros ali, mas é Luciano Chagas. O meu xará, pastor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui com vocês aí na Rádio Aurora. Parabéns aí pela audiência de vocês e grato com carinho de estar nos proporcionando, né? Eu falo nós porque eu venho em nome da comunidade evangélica Avé ao Senhor, em nome da comunidade Associação Vida Amor. A gente vai falar muito sobre isso. Grava esse nome aqui, a gente vai falar muito sobre isso. É uma das entidades, né, que eu posso falar assim, que a Associação dos Motoboys fez uma doação recentemente, sim, né? Sim. Eu até divulguei um vídeo aqui, falei e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu tenho que mandar um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos. Anota esse número que uma hora você vai precisar, hein? Quando acabar o gás, chama pelo Zap. Anota aí, ó, DDD 22 999 99 4544. Luciano é muito 9 para anotar. Vamos lá. DDD 22 95 vezes 4544. Acabou o gás, chama pelo Zap. Zap Gás Campos é o gás prata da Nacional Gás. Lembrando que é somente para Campos, tá bom, gente? Tem muita gente de fora entrando em contato aí, mas é só para Campos, tá? E para você que queira adquirir uma piscina de fibra, o verão tá aí, o calor já tá apertando a gente, hein? Para você ter uma área de lazer bacana, você chamar seus amigos, chama o Luciano que o Luciano vai te visitar. Aí, você vai chamar lá Star Piscinas Campos, tá? Quero comprar uma piscina de fibra, quero comprar os equipamentos. Star Piscinas, tá? Campos. Com o DDD 22 997 16 52 23. Anota esse número, chama pelo Zap. DDD 22 997 16 52 23. Lá tem um catálogo com todos os tamanhos, modelos e valores. E se você for da região aqui de Campos, São João da Barra, São Francisco, falar que está acompanhando o nosso programa, você ganha um frete grátis. Então corra lá, ainda dá tempo de você ter a sua piscina antes do Natal, hein? Olha, hein? Então corre lá e peça a sua piscina de fibra, tá bom? Um preço bacana, com frete grátis para quem está acompanhando a gente, hein? Olha a dica, hein? E deixa eu mandar um abraço também pro nosso Picolé e Sorvete Aurora, o picolé que o povo adora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua dos Goitacazes, mais conhecido como Rua do Gás, né? Aqui no IPS, Rua Bento José Sampaio, número 99, esquina com a Rua do Gás, tem lá o Picolé Aurora por apenas R$1. Picolé por apenas R$1. E para você que queira revender o Picolé Aurora, entra lá no Instagram lá do Picolé Aurora, facinho, Picolé Aurora. É muito fácil de achar. Chama o pessoal lá que eles vão entrar em contato com você para você estar revendendo. Olha, se o picolé para vender é R$1, imagina para revender.
Então entre em contato lá. E na hora do almoço, se você quiser passar lá, tem um salgado, entendeu? Tem um lanchezinho bacana lá, tá certo? Então, passa lá. Picolé e sorvete Aurora, o picolé que o povo adora. E mandar um abraço também, né? Pra La Firma. La Firma é a loja que veste os crias. É uma loja de roupa aí, né? Todo mundo conhece já. Fica aqui na rua Maestro Lourenço Soares, 358, né? Tá aí a loja também, tá aí, ó, na sua telinha o Instagram da loja, tá bom? Passa lá, que quem tá lá no atendimento lá é meu amigo Maicão. O nome dele é Luiz Carlos, mas todo mundo chama com Maicão. Então, se você quer saber por que o apelido é Maicão, procura ele lá e pergunta. Um abraço pro meu filho, Carlos Vitor, que é o proprietário da loja, né? Ah, Carlos Vitor. Carlos Vitor é quem? Quem? Todo mundo conhece como Guala Vita, né? Rapaz, mandar um abraço pra ele aí que tá acompanhando o nosso programa. Tá certo? É isso. Olha, já tem gente ali comentando ali o nosso programa. Faça isso que daqui a pouquinho a gente vai comentar aí os seus comentários. Gente, dar esses recados aí, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Mandar um abraço aqui, ó. Já tá aqui mandando mensagem, ó. Que tá lá na Rádio Gruçaí FM agora, meu amigo André Souza. Tá lá na Rádio Gruçaí FM trabalhando e ouvindo a gente. Olha só, olha isso aí, André. É isso, gente. Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Vamos estar conversando com um pastor que vai estar contando a história dele e a história do trabalho dele à frente, né, dessa associação que cuida de pessoas que têm algum tipo de dependência. Não é isso, pastor? É isso mesmo? Sim. Mas antes disso, conta um pouquinho pra gente quem é o pastor Luciano Chagas. Uma boa noite para todos, né? Falar do pastor Luciano Barros Chagas falar um pouco da Marisete Barros e do Paulo Chagas, né? Que foram a minha base de vida, que amo muito, mas que Deus os recolheu nesse ano, né? Recentemente, mas eu estou aqui firme, caminhando, né? E levando legado, né? E acreditando a cada dia que muitas mães e muitos pais que choraram com seus filhos hoje celebram porque eles são a alegria do lar. Falar um pouco do Luciano, Luciano o pastor, porque antes de ser pastor o Luciano, alguém que alguns anos atrás era um improvável, alguém que foi embora dessa cidade para experimentar, conhecer a cidade grande, né? A cidade carioca, trabalhar lá num emprego federal, onde ele foi extremamente mandado embora por transtorno por uso de substâncias. Desencadeou uma esquizofrenia, parou em um manicômio, 8 internações. Nossa. Na dependência química, era um improvável. Porque quando você começa... Antigamente falava muito sobre dependência química, né? Sim. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, fala TUS, transtorno por uso de substância, ficou mais modernizado. E eu fui uma das pessoas que comecei a fazer a prática do chefe da quadrilha. Quando a gente fala chefe da quadrilha, é o álcool. É a tal social que todo mundo fala que é muito tranquilo. Por ali, né? Aquela cervejinha ocasional. Enfim, nem todo usuário é dependente, mas todo dependente um dia foi um simples usuário. E foi minha realidade. Eu experimentei, eu gostei, e quando eu quis sair eu não consegui. E aí fiquei uns bons 5 anos da minha vida de internação, e quando parecia que eu era um caso perdido, Deus operou um milagre na minha vida a partir de um encontro pessoal com Ele. E aí, depois que eu experimentei uma obra em minha vida, eu quis experimentar que coisas pudessem acontecer através da minha vida. Sim. E aí para outras pessoas também. Isso, aí eu fui fazer missiologia, fui fazer curso de capacitação pastoral, fiz alguns cursos na área de dependência química, me tornei um conselheiro de dependência química, terapeuta na área de dependência química, e estou aí há 2 décadas ajudando a salvar vidas.
Né? E aí hoje o senhor tem uma igreja. Aonde Sim, é essa igreja? Então, interessante que há 9 anos atrás, né, eu quero mandar um abraço aí pro Dr. Fernando César, que é o presidente da instituição, um guerreiro que lutou pela instituição, né? E na ocasião o Cláudio Silva, que era um dos coordenadores, eu estava na associação de pastores lá na comunidade presbiteriana da Santa Rosa, lá na Pós-Renan, e falou sobre passa pelo Vida Amor e ajuda, passa pela Macedônia. Eu senti no meu coração, me aproximei, e essa história de amor já tem mais ou menos 9 anos, e com detalhe, há mais de 20 anos atrás eu fui interno do Vida Amor. É mesmo? Aonde um dia eu fui interno, hoje eu sou o diretor do plano de tratamento. Olha que fantástico, né? Só Deus mesmo para fazer isso. Isso, e a Associação Vila Amor trabalha prestando eu falo que ela é uma mão amiga à sociedade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio e Brasil. Sim. Porque hoje nós estamos lá com 23 internos, mas há 40 anos, desde 1985, ela tem salvado vidas. Ela só atende pessoas de Campos? Não, atende pessoas de todos os lugares. Basta querer parar de usar e nos procurar. Mas precisa ficar internado? Precisa ficar lá interno, lá dentro? Como é que funciona isso? Então, é a pessoa que tem alguém na família que quer indicar, né? Vem de pessoa para pessoa, né? A gente passa por uma triagem. Eu sou operador da triagem, onde a gente faz ali uma anamnese para fazer uma autoavaliação e identificar se verdadeiramente um caso de internação ou um caso direcionar para um grupo de muita ajuda. Nós temos aí na cidade de Campos grupos diversos de narcóticos anônimos, de alcoólatras anônimos, qual também faço parte dessa irmandade, que é uma ferramenta de ajudar pessoas a mudar de vida, né? Porque os 12 Passos é um patrimônio humanitário que foi entregue em 1935 para a humanidade. E você pode ver que várias linhas desenvolvem trabalhos com 12 Passos. E aí a gente procura ver se é caso de internação, ou porque muitas pessoas não procuram apenas porque elas estão com problema com drogas. Elas estão com um problema comportamental e tudo ficou pequeno pelo uso das drogas. Aí tá com medo, tá na rua. Por exemplo, um usuário de cocaína, geralmente eles desencadeiam uma fobia social, uma síndrome de pânico. Um usuário de crack, a maioria das vezes é o transtorno comportamental, mania de perseguição, autodepreciação. E aí eles começam a ficar naquela noia, procura muitas vezes ajuda. Sim. E nós estamos lá, onde nós temos 4 reuniões por dia. Temos uma reunião matinal, temos uma reunião de sentimento. Nós trabalhamos com o material do Celebrando a Recuperação e trabalhamos com os 12 Passos evangélicos, né? Porque somos uma instituição evangélica. Sim, isso que eu ia perguntar. Hoje ela a instituição, ela é fruto da igreja. A igreja foi, né? Ela nasceu através de um grupo de pessoas. Sim. Que basearam lá naquele livro de Nick Cruz, A Cruz e o Punhal, né? Nasceu há 40 anos atrás, lá na Igreja Memorial do Joca, aquele grupo abriu, tá aí até hoje, de ciclos em ciclos, hoje na presidência do Fernando César, né? E eu faço parte da diretoria. E para quem quer fazer parte lá da Casa de Recuperação, precisa estar frequentando a igreja? Precisa ser membro da igreja? Não. O Centro de Recuperação não é uma igreja, nós somos uma instituição evangélica. A nossa base de fé em Jesus Cristo, mas nós aceitamos pessoas de todas as religiões, seja católica, seja espírita, seja quem quer que seja. Nós estamos lá para prestar uma assistência psicossocial e levar ao tratamento do TUS. Entendi. E hoje, qual é lá? O senhor prega a palavra? Vamos deixar a associação lá para depois, a Casa de Recuperação. Vamos falar um pouquinho do pastor. O senhor prega lá em qual igreja, qual endereço? Então, eu sou pastor da
comunidade evangélica Vé ao Senhor. Ali, ponto de referência, uma rua em frente ao HGG. Sim. É uma igreja que nasceu, ela tem 8 anos. E ela nasceu à medida do que eu comecei a criar um vínculo com a instituição e trabalhar. É a Zusa Moto ali? Ali é José Carlos Pereira Pino, é rua José Erdi Garchete, número 11. Rua José Erdi Garchete, número 11. Tá? Inclusive, hoje nós temos lá culto de milagre. Toda segunda temos reunião de oração. Às terças temos nossas células. Tá aparecendo na tela aí, ó, as fotos lá. Isso, é o trabalho que a gente faz lá. E o pessoal do Ministério de Louvor, de Hora. Aí, ó, nosso culto do milagre hoje está aí aparecendo, né? Você que está nos assistindo, venha nos fazer uma visita, uma igreja. Começa que horas hoje lá? 19h30. O senhor vai estar lá daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu saio daqui, eu tô correndo pra lá. A gente não para, né? E lá, como que é, assim, vamos falar como se eu fosse um leigo, né? Pra quem tá acompanhando agora, é aquela igreja que tem revelação? Como é que é a doutrina da igreja? Como é que funciona? Então, a base de... a nossa é uma igreja cristocêntrica. Ela trabalha com os dons, não trabalha com costumes, mas é uma igreja que recebe todo tipo de pessoas, né? Nós não ficamos muito presos às vestes, nós ficamos muito presos a ser instrumentos de Deus na vida da pessoa, porque quem modifica o que precisa modificar é o Espírito Santo. A gente é aquele que fala, venha como está. Isso aí, é o mais importante. É isso. Às vezes a pessoa quer frequentar, quer conhecer, fazer uma visita. Ah, não, porque eu tô assim, porque, né? E acaba não indo, não experimentando a presença do Espírito Santo. Né? Então, Luciano, um versículo que fez um divisor de águas na minha vida alguns anos atrás, foi Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas vezes as pessoas não estão cansadas de carregar um saco de cimento, mas estão cansadas aqui dentro, na alma. Entendeu? E a alma, ela é formada de pensamentos, sentimentos e emoções. E muitas vezes as pessoas estão com as emoções detonadas. Ela está com a alma detonada, está cansada. Jesus está fazendo um convite, vem. Mas a maneira que eu entendo Jesus é a maneira que eu me entrego a Jesus. E por isso que eu costumo dizer que eu prego as boas novas da salvação. Eu prego notícias boas, porque o evangelho é notícia boa. A maneira que ele é apresentado, ou ele vai te levar a uma proximidade de Jesus, ou uma rejeição, criar um tabu, achar, peraí, aquele lugar ali eu não quero estar, não. Aquele lugar está ali para me julgar. Não, a gente está ali para abraçar, para pegar nos braços. Deixa eu rapidamente mandar um abraço ali pro meu irmão que a vida me deu, meu amigo Bruno Roger, está ali. Irmão, amigo, manda um abraço para mim aí. Tá mandado um abraço para você, Bruno. Rapaz, hoje a gente está de folga hoje, meu amigo Bruno. Daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários de todo mundo aí, mandar um abraço pro meu amigo, meu irmão Bruno Roger, que está acompanhando a gente aí. Mas, pastor, aí o senhor hoje fica lá e cá, né? Na igreja e lá na casa de recuperação. Na verdade, hoje a minha família em si, eu sou casado com a pastora Patrícia, que é uma grande apoiadora, né? Hoje na minha história familiar, minha base hoje é eu, meu irmão, o Lucas e o Paulo Júnior, somos nós três. E eu tenho focado família, instituição, igreja. Igreja são esses filhos maravilhosos, estão lá, que fazem acontecer. Então, um trabalho muito legal de capelania que nós temos dentro da instituição. As sextas estão lá, levam lanche, fazem trabalho dentro dos hospitais ali, mais dentro do HGG. Temos as nossas células nos lares. Por exemplo, tem um jovem que é no Big Ride aqui de Campos, surfista, muito conhecido. Tem 3 anos que ele sofreu um acidente, está em cima da cama, não consegue andar, que é o Gustavo Rodrigues. Foi modelo, desfilou aí na Fashion Rio, hoje está lá em cima da cama. Os 3 anos que ele está lá, a igreja tem com a líder de célula lá, a Graciele, uma célula dentro da casa dele. Os 3 anos que ele está lá, toda terça-feira, 19h30, está lá dentro da casa dele com um grupo, levando a mensagem. Ele não pode ir na igreja, mas a igreja está indo até ele. Importantíssimo isso, né? Muito importante. Pastor, como é que faz lá os dias de culto na igreja lá? O senhor falou o endereço lá, mas quais são os dias de culto? Luciano, o nosso culto
Terça nós temos lá as células. Certo. Na igreja temos e diversos outros endereços. Quarta-feira, às 19h30, o culto dos milagres. Pô. E aos domingos, o culto da família, que também é às 19h30. Entendi. Então, você que queira conhecer o pastor, conhecer o trabalho, conhecer lá, são várias pessoas que pregam também, né, pastor? Sim, temos vários pregadores, mas se quiser conhecer o pastor Luciano, eu vou dizer mais ou menos assim, que você quer ver o tamanho do meu coração, olha o tamanho da minha bochecha. É isso. Pastor, e lá na casa de recuperação, o senhor acaba tendo apoio de algumas pessoas, né? Temos alguns parceiros, né? Sim. A igreja e a família, né? Sim. A gente tem lá algumas vagas sociais, a gente presta apoio à sociedade. Nós temos aí um amigo que é um parceiro que antes de entrar para o poder público, antes de ser um político, ele fazia parte como ajudador lá, sempre teve colaborando, que é o Ciro Rocha, e tem defendido essa causa aí. Sim. De forma nobre, né? Eu falo que é um amigo pessoal. E interessante que a trajetória dele política tem sido extremamente lutando pela saúde mental da cidade, estando aí em congressos, estando aí em cursos terapêuticos, levando os líderes da comunidade terapeuta para diversos lugares, trazendo curso para cá. Tivemos um curso agora no mês passado na Câmara, que foi muito interessante, para trazer aprendizado, ferramentas, né? Você quer ver uma coisa? Sim. Biblicamente falando, em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele está em derredor como leão que ruge, esperando a quem travar. E a primeira realidade, quando a pessoa faz uso da droga, ele perde a sobriedade. Aí, se você vai ver a definição de dependência química, Luciano, a palavra dependência significa sujeição, subordinação, química, substância. Aí lá em Tiago 4,7 fala: sujeitais, portanto, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Fala para sujeitar a Deus, mas você se sujeita ao que é uma substância. E te leva a perder totalmente a noção clara. E o que seríamos de nós se não fossem os apoiadores? Sim. Alguns colaboradores que nós temos, irmãos, pastores, nos dão quentinhas alguns dias. E a sociedade, seja qual o segmento religioso, que muitas vezes nos dão um sacolão, abençoa lá com alimento. Ontem mesmo alguns empresários foram lá, doaram ali, o Júnior da Recicladora União com outro amigo foi lá, fez uma doação de alimentos, que a gente fica muito grato por isso. Eu sei que vocês estão na luta lá de criar uma mesa lá. Estão fazendo aí uma mesa de alvenaria, bota essa foto aí. Essa mesa aí fantástica. Essa mesa aí, ela vai ser uma mesa que vai ficar no tempo e vai passar gerações nessa mesa. Então, essa mesa aí está sendo construída. Foi abençoada, um amigo aí, pessoal meu aí, do Ciro, fez uma oferta direcionada para essa mesa, só que essa mesa ficou cara beça. Mas ela tá ficando pronta, tá? Esse ar livre lá. Ar livre, toda de alvenaria. Ela é fantástica. E antes da virada de ano, nós vamos colocar um leitãozinho no rolê para comer naquela mesa ali, hein? Isso aí. Você tá convidado para estar lá com a gente. Olha, eu acho que eu vou sim. Olha, e alguém que queira ajudar vocês lá, procura onde? Qual é o endereço da Casa de Recuperação? Então, Luciano, nós estamos pode ajudar lá com alimento? Nós estamos lá na estrada do Brejo Grande. Sim. Passou o aeroporto, primeira rua direita. Casinha do aeroporto, primeira rua direita, né? Eu vou deixar meu telefone, pode entrar em telefone. Eu vou trazer aí o telefone dos diretores e vou disponibilizar também o Pix da instituição, se alguém quiser fazer uma oferta direcionada, porque é muito desafiador. Por exemplo, nós estamos lá hoje com 11 pessoas de forma social. Dessas 11, alguns empresários, algumas pessoas colocaram lá, assumiram uma responsabilidade, por algum motivo não puderam arcar. Nós não podemos pegar e colocar na rua. 2 dias atrás, um rapaz dormiu na frente da instituição pedindo socorro. Eu quero. E como que nós mandaríamos ele embora?
Mas cada pessoa vai ficar lá é um valor de R$700. Então nós temos aí 23 pessoas. Essas 23 ONGs são extremamente social, onde a gente tem que buscar ajuda de colaboradores, como eu falei do Ciro, que ajuda, né? Presidente lá, que muitas vezes tira do bolso para estar abençoando, amigos, parceiros, e é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para nós mantermos. E a família não tinha como arcar. Sim. A mãe falou, vou arcar com um pequeno valor, mas se você pegar R$700 e dividir por 30, é a base de R$23 por dia. E nós servimos 4 boas alimentações. Estão vindo lá almoçar com a gente e ver. Então é desafiador, né? Nós temos buscado aí parceiros, apoiadores, amigos. O senhor tem lutado aí para trazer os convênios que acontecendo vai nos ajudar. Sim. Porque nós somos 3 alqueires de terra lá. Nós temos um espaço de 3 alqueires de terra. Bem grande, temos um prédio que precisa passar por uma reforma, que ali nós colocamos 45 pessoas internas. Mas hoje nós não temos uma estrutura financeira para a reforma daquele prédio. Certo. Entendeu? E nós estamos ali lutando, mas nós queremos que em breve tempo vai acontecer e nós vamos poder ajudar a salvar muitas vidas nessa cidade de Campos e fora. Pastor, e hoje, como o senhor vê o índice das pessoas entrando nos vícios, né? Nas dependências químicas, seja no álcool, seja naquele cigarrinho, no pó, não sei o quê, tem várias dependências, né? Como que o senhor vê hoje os índices disso? É muita gente entrando, como é que está? Então, Luciano, estatisticamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a base de 378 milhões de pessoas usam droga por ano. É a base de 378 milhões de pessoas. Certo. Dessas 378, a base de 37 milhões a 38 milhões pedem ajuda e dessas de cada 7, uma se recupera. E todas entram em busca do quê? Do prazer. Porque nós temos uma área central da sinapse do nosso cérebro que é o registro de memória. E quando você usa, ela te dá prazer. Só que ninguém te conta, todo mundo te conta a história feliz e ninguém te conta a história triste. O problema não está Conta a história triste pra gente. O problema não está no primeiro contato com as drogas. O problema está nas consequências do contato. E as pessoas estão extremamente insensíveis a... Se você for um narcotráfico, você vai morrer. Se você usar droga, vai causar alguns transtornos. As pessoas estão insensíveis, porque elas ouvem de uma forma repetitiva e sobre isso a vida toda. E ela não consegue botar o peso de responsabilidade no que é. Eu só fumo um beckzinho, só uma cannabis, que é a droga mais usada do Brasil. Mas ela não percebe que aquela cannabis que ela está usando é que está pagando a bala do fuzil que vai matar uma criança no colo da avó. Deu para entender? Tem toda uma estrutura por trás do uso. Sim. Não se trata só do uso. Sim, muito importante a gente falar essas coisas aqui, né? Porque o nosso programa tem um alcance, né? Fica gravado e tal. E o pastor, eu já perguntei ao senhor, mas vamos lá. A pessoa que queira hoje, não consigo mais sozinho, mas eu quero sair, mas eu não sei qual o caminho. Como é que faz? Olha só, eu sugiro, nós temos ali em Campos, aqui na Praça Central de Campos, ali no Cidade de Campos. Mas o pessoal já sente vergonha. E aí? Vai lá fazer uma visita nas salas Narcóticos Anônimos, no centro de Campos, 9º andar, anonimato total. Subiu, 9º andar, não precisa nem bater na porta, tá lá, sala 907. Entrou, tá aqui, Banco do Brasil, prédio do lado. Segunda a sexta, meio-dia. Vai entrar, ninguém vai perguntar nada sobre sua vida, você fala se você quiser e você vai entrar e vai sair, só no anonimato vai ser preservado. É uma das ferramentas, os grupos de mundo ajudam. Mas lá na igreja eu atendo como pastor, sou pastor
especializado na área de dependência química. Eu tenho uma linguagem de abordar pessoas nesse aspecto. Eu mentorio várias pessoas na área de dependência química, e hoje pelo transtorno por uso de substâncias, que não quer dizer que o cara está ali, o cara é um bandido, o cara é uma vítima de um uso desencadeado que levou ele a ter um comportamento inadequado. Ele não é um erro, ele errou. Eu, por exemplo, nunca roubei, eu nunca fui bandido, né? Eu era brigão, era um cara meio... Errava, passava até uma imagem que eu não era, porque eram muitas fantasias criadas em cima do transtorno. Sim. Mas eu me encontrei, eu estou aqui hoje, sou um pastor, sou uma referência. E existe muito preconceito também, né? Sim, extremamente. Até com quem já não usa mais. Fica aquela marca registrada. Geralmente esse preconceito ele é desconstruído. Eu posso dizer que até meus 10 primeiros anos, extremamente limpo, abstêmio, muitas vezes as pessoas olhavam para mim meio desconfiado. Hoje, a minha postura comportamental, hoje os meus frutos falam mais do que as minhas palavras. Quantas famílias nessa cidade, fora dessa cidade, hoje eu participo ali de um conselho de segurança, estou dentro lá de um 8º Batalhão, sentado lá, vira e mexe num café, eu lido aí com delegado, lido com todas as classes, lido aí com a baixa criminalidade, levando um apoio, ajudo a salvar vidas. Lido com todo tipo de pessoa, não tem problema com ninguém. Eu sou o quê? Eu costumo dizer que eu sou um colecionador de milagres. Meu primeiro milagre foi a minha transformação. O senhor tem uma história para contar. Sim. Aconteceu com o senhor, então o senhor é um testemunho, né, que possa incentivar outras pessoas. Por exemplo, através da minha vida, 5 igrejas já foram abertas. Olha que trabalho com a área de dependência química, ajudando instituições há mais de 20 anos. Ajudei a levantar pastores, a inserir pessoas na linha terapêutica. Ajuda a salvar a vida, minha vida salva a vida. Eu não tenho outra coisa que eu faço a não ser prestar esse serviço humanitário, levando a mensagem de transformação, levando a mensagem de abrir mão e alcançar uma sobriedade. Abrir mão da adicção e da droga de adicção. Eu comentei com o senhor do tal do preconceito, porque às vezes a pessoa que está no vício, ela sai, mas mesmo assim as pessoas ficam apontando e aí ela acaba até voltando. Sim, é que na verdade muitas vezes as pessoas estão desinformadas porque usou droga, aí todo mundo já falam de uma forma pejorativa. Sim. Mas existe a pessoa que é um usuário ocasional, abusivo, disfuncional, funcional. Tem pessoas extremamente capacitadas dentro de todo o setor da sociedade que fazem uso de drogas. Sim. E geralmente são as pessoas que são preconceituosas, porque elas acham que elas não são adictas, que elas não... A palavra não adicto, né? Adição é aprisionamento, prisioneiro. Ela não percebe que ela é prisioneiro também. Mas aquele que está lá andando e morando em situação de rua, Luciano, vai entrevistar um morador em situação de rua. Cada um daqueles homens tem uma história. Sim. Ali na rua tem muitos empresários, sim, muitos pastores, eu sei. Muitos doutores, psicólogos. Pela Associação dos Motoboys, a gente faz ações de doação de roupa, de alimento. Sim. E muitos daqueles ali se acham assim: nossa, você me deu um abraço. Porque a sociedade rejeita, joga lá de lado. Você me deu um abraço. A gente fez uma ação no Natal do ano passado, no dia 23 de dezembro do ano passado, e nós vamos fazer dia 23 desse ano também, tá quase lá. Mas muitos assim: pô, você me deu um abraço. Porque a sociedade rejeita. Na verdade, a sociedade está muito traumatizada com os danos causados. Sim, sim. O sangue derramado, as guerras, os furtos para usar. Porque o cara transtornado, ele vai ali e furta. E aí, eu nunca passei por isso, mas muitos passaram. E muitos que estão lá conosco passaram por isso. Aí apanha, cria problemas, brigam entre si, e aí a sociedade fica um pouco assustada. Mas tem uma coisa que quebra o preconceito.
quando acontece dentro da sua casa. Quando é sangue do seu sangue, aí dói. Mas quando você vê a mudança comportamental, tudo muda quando eu mudo. Eu falo isso sempre no final do programa. Tudo muda quando eu mudo. Né? O primeiro passo de uma das irmandades fala que admitimos a nossa impotência perante nossa adicção e perdemos o controle da nossa vida, né? Quando você admite, você se rende a um plano de tratamento, e aí mente aberta, aceitação. Mas tem que partir da pessoa, né? Não, só funciona se a pessoa quiser. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nada acontece se ela não quiser. Mas mesmo ela querendo, e não, como é que ela, tem gente que não consegue. E aí? O que a gente faz? Tem gente que quer, mas não consegue. E aí? Eu quero, mas não consigo. E aí? Permita-se ser ajudado. Eu posso, mas não posso sozinho. Eu preciso de ajuda, né? Tem um versículo que mexe muito comigo, está lá em Gálatas 6:2, diz assim: carregar as cargas uns dos outros, e assim se cumpre a lei de Cristo. Quando a gente carrega a carga um do outro, assim se cumpre a lei de Cristo. Isaías 41:6 fala, sabe o quê? Um ao outro ajudou, até o próprio diz ser forte. Eu ajudo e falo de ser forte, você vai conseguir. Provoque uma reação de possibilidade de superação. Provoque. Nós não podemos estar de olhos abertos e cegos de olhos abertos, passando vendo a dor da pessoa como se nada tivesse acontecendo. Deixa ela se virar sozinha, não é assim. É o mais fácil, né? É o mais fácil. Eu cuido do meu trabalho, eu cuido da minha vida, eu cuido das minhas particularidades, e isso daí não é problema meu. Isso aí não é problema nosso. Interessante que o secular, em geral, tinha um pouco essa visão. Essa é uma visão muito egocêntrica. E isso não pode estar acontecendo na igreja. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive pronto, não fosse visitar. Peraí, quem é esse aí? Nós estamos ali rapidinho, mandar um abraço ali pro Alex Santos. Tá mandando ali um abraço pros dois Luciano hoje aqui. É isso aí. Gente. Igualmente, recíproco. Vou mandar um recadinho, tem um recadinho aí para a Voz de Campos amanhã. Tá na Gua ali? Tem um recadinho dos nossos amigos aí que vão estar amanhã aqui no programa, no jornal A Voz de Campos amanhã. Vamos lá. A notícia não tem endereço fixo e o compromisso com a verdade exige estar aonde as coisas acontecem. Pela primeira vez na história da Rede Aurora, nós saímos do estúdio. Nessa quinta, o Jornal A Voz de Campos será transmitido ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Uma edição inédita. Somos a única emissora a transmitir direto da Casa de Leis, numa coprodução exclusiva com a TV Câmara. Vamos passar 2025 a limpo, em uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara, Fred Rangel. Um balanço do mandato e as projeções que vão definir Campos em 2026. É o jornalismo da Rede Aurora, uma edição histórica do Jornal A Voz de Campos. Nesta quinta, dia 11, às 18 horas. Você aí tá super convidado amanhã às 18 horas aqui na Rede Aurora de Comunicação com o programa Jornal A Voz de Campos, tá? Com o nosso amigo Pietro e Felipe Machado, essa dupla aí que tá dando trabalho aí, né? É isso aí. E já foi confirmado hoje aqui, na outra semana, nós vamos estar aqui recebendo o vereador Ciro Rocha. Nós vamos estar encerrando 2025 com o nosso amigo vereador Ciro Rocha, tá bom? Já passou um telefone aqui, ó, e vai estar com a gente aqui. Vamos estar até falando do trabalho, né, que ele também acaba ajudando lá, não é isso, pastor? Sim, ele apoia praticamente todas as comunidades. As 70 e 80 também de Campos, um apoiador, uma pessoa que ele sabe, né, nós nos identificamos, né,
Ele vai falar um pouco dele, mas nossa história é uma história de identificação. Ele tem uma mão amiga estendida para a dor, porque ele sabe o preço da dor, ele sabe o preço de se tratar e ele sabe o que é estar em constante recuperação. Ele também tem uma história linda de Não, a história dele casa muito comigo, né? Porque nós dois temos algo comum, passamos por 8 internações, ele passou por 8 e eu também. Ele tem uma história muito importante, bacana, e merece estar onde ele está hoje e lutando, né, por isso, né? Sim, porque sim. Às vezes, pastor, eu sempre já falei isso aqui conversando com outras pessoas, que às vezes quando a gente tem um encontro com Deus assim, a gente quer que todo mundo que está em nossa volta também tenha esse encontro. Aí às vezes tem gente que não entende, fala assim, ele tá chato, tá me enchendo o saco. Mas é porque que a gente quer que você tenha esse encontro, né, pastor? Porque é muito gostoso. Muito bom. Na verdade, Luciano, eu não defendo uma base de uma religião, eu defendo uma base de uma transformação através de encontro real com Jesus Cristo. Eu prego Jesus como o único caminho de salvação, porque na minha vida foi o único caminho de salvação. Já passei por diversas religiões, não sou preso a religião, sou preso a uma base de fé transformadora através das boas novas que salvam. E eu me identifiquei muito com a proposta do Evangelho. A proposta, porque em um momento muito difícil da minha vida, quando eu estava numa festa lá em cima de um baile daquele lá no Rio de Janeiro, e seria meu último estalar de dedo, eu tive um encontro com Jesus, foi lá naquele lugar, e minha vida nunca mais foi a mesma. Deus dá sinais, né, pastor? Não, Deus dá sinais fantásticos. Ele trabalha dessa maneira, né? Você quer ver uma coisa? Sim. Daqui a pouco o José vai pegar água pra gente aí. Ah, sim, que eu tô com a boca meio seca. Aqui, em Hebreus 4:12, a palavra fala assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, penetra o ponto de dividir alma e espírito, junta a medula e apto para discernir pensamentos do propósito do coração. A palavra de Deus, ela traz uma proposta para que se cumpra um propósito. Aí, Luciano, quando você tem um contato com a palavra e você percebe que nem tudo é como você achou que era, e você vê que naquele labirinto da vida, a palavra, ela é uma bússola, ela é um manual de vida. A palavra do Senhor diz o que é lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu preciso conhecer. Uma libertação, ela é resultado de um encontro, de um conhecimento. Então, quando você conhece a verdade, essa palavra, você permite ela entrar em você, não vai ser fácil, não. Você vai ter que estar disposto a abrir mão, muitas vezes, de conceitos culturais, de aquilo que você aprendeu a vida toda, que você acha que é certo, e muitas vezes é desafiador, porque de repente você está dentro de um seio familiar que as pessoas têm uma maneira de enxergar, uma maneira de viver, e de repente não aceitam tão bem a proposta que você vai apresentar a ela do que você quer viver. Mas Jesus está falando: vinde como estáis. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital. Você vem como você está. No hospital, alguns passam pelo ambulatório, outros vão para o UTI, outros vão para um clínico geral, outros vão para um especialista lá, seja na área da ortopedia ou na área neurológica. A igreja não é diferente, ela é um hospital. Cada pessoa que chega, ela tem um cenário, mas todos temos algo comum: necessitamos dessa boa nova da salvação. É isso aí. E você possa conhecer o pastor. Qual é o nome da rua? Rua José de Gachete, número 11. A rua em frente do hospital HGG. HGG. Você vai ser muito bem-vindo, como referência ali
é a Casa da Obra, né? Nós estamos ali, eu faço parte da EC, da Associação de Pastores de Campos, né? Sou aí discípulo aí do Apóstolo Renan, que é o presidente da associação. Mandar um abraço pro meu pastorzão aí, meu apóstolo, que Deus te abençoe poderosamente. Esse homem maravilhoso aí que também tem lutado pela cidade de Campos. E por cada discípulo aí da comunidade evangélica ver o Senhor. Eu costumo dizer, Luciano, que eu não sou resultado do que eu faço. Eu sou o resultado que Deus fez em nós. E nós somos o corpo. Sabe por que eu falo assim, que um ou outro ajudou até o próximo dia ser forte? Porque o êxito que o pastor Luciano, a pastora Patrícia tem em levar um evangelho transformador é porque tem essa equipe conosco, que nos ajuda, que nos apoia, que está ao nosso lado, que os líderes de célula, ministério de louvor, o ministério de capelania, cada um do que está lá na porta recebendo quem entra, aquele que serve um cafezinho. Se você for chegar lá na igreja, lá nós temos uma irmã, que é a irmã Ângela, ela contagia pelo abraço dela, e ela vai levar na sua mão um cafezinho, uma aguinha. Ai, que coisa linda. Bacana. Inclusive, quero mandar um abraço aí pra garotada que tá lá na Associação Vida Amor aí. Esses caras são fantásticos. Você quer ver uma coisa? Com o recolher da minha mãe, sim, eu tava lá com a casa e eu não tinha estrutura para entrar, olhando tudo. Eles fizeram um mutirão lá. Lá eu tenho carpinteiro, lá eu tenho eletricista, lá eu tenho pedreiro. Eles juntaram em 7 dias, eles reformaram a minha casa toda. Pastor, isso aqui é o nosso presente. Nós estamos ofertando com a nossa vida e amor esse cuidado com o Senhor. E coisa linda, Luciano. Tem preso. Aí surgiu uma ideia, prestação de serviço. Eu tenho lá ótimos profissionais que podem ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. É isso, gente. Vou deixar aqui, pastor, pelo menos 5 minutinhos. O senhor está aí falando de Jesus para as pessoas. Hoje o nosso programa está um pouco diferente, né? O pastor vai dar uma mensagem para você e eu volto para a gente estar encerrando. Tá certo, pastor? Pode ser? Sim, com certeza. Fique à vontade, fale para aquelas pessoas que vão estar acompanhando a gente, que eu tenho certeza que está precisando ouvir essa mensagem que o senhor vai passar agora. Olha só. Talvez você está aí agora dentro da sua casa, você está olhando para a direita, para a esquerda e você não está encontrando uma resposta. Você está cansado de sofrer. Você já procurou ajuda profissional, já foi num psicólogo, já foi num psiquiatra. Você já fez um acompanhamento terapêutico. Você não consegue solucionar o vazio. Você está com vazio aqui dentro, você está sofrendo, você está querendo, mas não consegue. Você está querendo, mas você não tem força. Eu quero deixar uma palavra para a sua vida nesta tarde, nesse final de tarde. Ouve o que eu vou te dizer. Anote esse versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus é esse que oferta o seu Filho para ser sacrificado por mim e por você? Um preço de sangue. E sabe o que é interessante? Olha a dimensão desse amor. Jesus, ele foi crucificado do lado de 2 salteadores. Ele, que não fez nada, ele estava ao lado dos que fizeram tudo. Estendeu a mão. Até o último momento, a mensagem dele foi: eu vim para salvar vocês. E os 2 tiveram oportunidade. Os 2 ladrões da cruz, Luciano, eles estavam do lado da pessoa certa, no lugar que para eles era certo, mas para Jesus era errado. Porque Jesus, ele veio para pregar amor, transformação, salvação. E ele foi levado à cruz pelos nossos pecados. A pessoa certa no lugar errado, do lado das pessoas erradas no lugar certo para eles. Só que naquele momento Jesus, ele olha pro ladrão da direita e da esquerda e um daqueles homens zomba. Mas um fala o quê? Salva-te a ti e a mim. Eu só falo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele viveu uma vida errada
a vida toda, mas num momento teve salvação. Porém, tem uma coisa que eu quero te dizer, porque tem muitas pessoas que querem viver a vida como se fossem donos dela, de uma certa forma assim, e como se chegasse no final não vai dar conta de nada, tá tudo bem. Se você vê de Gênesis Apocalipse, quantos ladrões da cruz você vê na Bíblia Sagrada? Porque muitas pessoas, para viver uma vida totalmente distante de Jesus, se baseiam no ladrão da cruz. Eu vejo um, e a mão do Senhor estava estendida para ele. Mas nessa tarde, eu queria falar algo para você. Porque talvez você, nesse momento, não sabe mais o que fazer. E eu quero te convidar a abrir mão do que você tem tentado fazer para resolver o que você não consegue resolver. E que você convidasse nesse momento Jesus para ele tocar no teu coração e ele fazer morada no teu coração. Porque ele pode mudar a história, o cenário. Ele pode mudar. Né? E quando Jesus ele faz uma obra na nossa vida, tudo é maravilhoso. Gálatas 2:20 fala assim: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mais ou menos assim, logo é Ele que vive. Aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é suficiente para te salvar de você mesmo. Porque muitas vezes, sabe qual é o nosso maior problema? É lidar com nós mesmos, lidar com o nosso emocional, lidar pós-pandemia. Psicossomatizou a dor na alma, pessoas extremamente desequilibradas, mas não é porque são pessoas mais, porque o contexto da pressão da vida está anulando a proposta e o propósito. E a proposta nessa tarde do Senhor é estender a mão e falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu quero convidar você para nos fazer uma visita ali. Eu quero ter o privilégio de estar orando pela sua vida, orando pela sua família. Talvez você está com uma pessoa aí precisando de ajuda na dependência química. Procura-nos, nós estamos lá na igreja. Hoje eu estou lá às 19h30. Se você for nos fazer uma visita, você vai ser muito bem-vindo. Sabe, porque a água do rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Essa hora, esse momento que agora passou é só por hoje. Amanhã é um novo dia. E o que é de cada dia para cada dia. Por isso que a palavra do Senhor fala que a misericórdia do Senhor não tem fim, se renova a cada manhã a causa de não sermos consumidos. É um dia de cada vez, é só por hoje. E hoje o Senhor está falando assim: toma a sua decisão. A água do rio não passa duas vezes no mesmo lugar. A oportunidade está aí. Olha, o Senhor trouxe aqui esse pastor cabeça russa aqui, que tem 2 décadas de história ajudando a salvar a vida, para falar para você: deixa eu te conhecer melhor, venha nos visitar, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, venha fazer parte da nossa família, a comunidade evangélica Vé ao Senhor. Venha conhecer a Associação Vida Amor, Vidas que Nascem da Morte, porque lá também nós pregamos Jesus. Muitas pessoas saem de lá e muitas vezes recaem porque não segue uma programação sugerida. Mas ninguém sai de lá sem conhecer Jesus. Porque Jesus é apresentado como opção de transformação, que para mim é a única. Tá bom? Amém. Pastor, lindas palavras, me emocionam aqui. Quero te agradecer. Quero deixar aqui já pré-agendado para a próxima oportunidade de o senhor estar aqui com a gente, falando de Jesus, falando do seu trabalho, fazendo esse chamado para o nosso público aí. Sim, foi um prazer estar aí com você. Quero que Deus abençoe todos vocês, telespectadores, ouvintes aí da Rádio Aurora, esse trabalho lindo aí de prestação de serviços, de informação, a sociedade de Campos. Vocês são uma ferramenta de levar amor, carinho, ternura, generosidade para cada um. Com certeza tem pessoas que ficam já ali esperando a hora só para ouvir vocês. Deus abençoe. Quero mandar um abraço aí para toda a Campo dos Goitacazes e para todo o Rio de Janeiro e declarar que o cuidado de Deus, a bênção de Deus, o melhor de Deus vai
penetrar no profundo de cada família nesta tarde e venha-nos visitar lá na comunidade evangélica Véu do Senhor. Amém, amém. Gente, é isso. Estamos chegando ao final de mais um programa. Lembrando sempre que o programa Voz de Campos é um programa da Rede Aurora de Comunicação, onde toda quarta-feira eu tenho esse prazer de estar aqui, né? Apresentando junto aqui, né? É isso. E daqui a pouquinho tem o nosso amigo Charles Guerreiro, fiscal do povo, com o seu programa Continua aqui na Rede Aurora. E logo mais tem o GoitaCast com o Ricardo e o Cris. São os programas aí, né? Dos meus amigos, né? Que fazem parte aqui da Rede Aurora também. Olha, gente, o programa hoje foi dedicado a muita gente. Hoje eu pedi para algumas pessoas, falei assim, olha, o programa é dedicado para você. Assista o programa hoje. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração. O programa hoje é dedicado para você. Eu não vou falar o seu nome, mas você sabe. Eu falei com você hoje que o programa é dedicado a você. E tá deixa certo? Meu telefone, cara. Vamos lá, rapidinho. Meu telefone é 99731 2852. É DDD 22. Vai ficar fixado 9731 2852. Liga, tô aí, o que eu puder fazer para ajudar, conta comigo. Importante, importante. Deus abençoe. Vai ficar fixado no comentário aí, tá lá no Facebook, tá, gente? Corre lá, tá lá fixado lá, tá bom? Estamos chegando no final de mais um programa, lembrando que na quarta-feira que vem temos o nosso último programa do ano com o nosso amigo vereador Ciro Rocha, tá bom, gente? Ele confirmou, hein? Vou pegar no pé dele se ele não vir. Gente, é isso. E como sempre, tudo muda quando você muda. Mas calma aí, Josiel. Eu tô há mais de um ano falando isso, hein? Tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.